E aí, tudo bem? Vamos para a aula de número 8 aqui do Clube Secreto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Essa aula a gente vai tentar falar um pouco sobre como começar a escrever bem, né? Escrever é uma dificuldade, escrever bem, melhor dizendo, corrigindo, escrever bem, eu acho que é uma dificuldade geral, né, das pessoas do nosso país, infelizmente por uma questão de educação, né, uma questão política, no meu ver, no meu entendimento, falta de investimento e incentivo na educação que gera o impacto, né, o impacto da comunicação, da clareza de comunicação, né, impacta na nossa capacidade de leitura, de buscar conhecimento, informações, da nossa capacidade de refletir e de analisar o que é certo ou errado. É muito profundo isso, né? Eu tenho muito carinho por esse assunto. Inclusive fiz um post, né? É o meu xodó esse post aí, como começar a escrever bem, né? É um post que está fazendo sucesso aí. Se tiver um tempinho, vai lá dar uma olhada no feed, né? Mas esse é o intuito dessa aula aqui, é de combater um pouco isso, porque eu sei que essa dificuldade da escrita, ela reside em muitos de nós, inclusive eu, né? Eu sempre falo aqui que se eu tivesse que fazer na época, né, que eu estava tentando fazer faculdade, tivesse que fazer Enem, eu certamente estava ferrado, eu não ia ter uma boa redação. Porque quem conhece um pouquinho da minha história, que eu já contei aqui no Instagram, né, vê bonitinho assim, todo social, de cabelinho ajeitado, barbinha, acha que eu sou super intelectual, né? Mas eu comecei a ler, né? Comecei a ler de verdade com 31 anos. 31 anos, né? Eu tenho hoje 34 anos aqui, graças a Deus, formado em engenharia civil, com muita luta, muito suor, muita dificuldade, trabalhando e fazendo faculdade, né? Mas quando eu me formei, eu falei assim: cara, tu passou perrengue, mano. Tu passou perrengue. Se tu tivesse escutado teu pai lá na época que você estava jogando bola e bolinha de gude na rua, né, ele chamava você para falar assim: ó, vai ler, garoto, vai procurar alguma coisa para ler. E vinha com o livro do Robinson Crusoe para eu poder ler. Né, e eu, não, pai, não. Li forçadamente o Robinson Crusoe porque ele falou que no final ainda ia me fazer, ia me fazer perguntas sobre o assunto. Li forçadamente, o que me gerou até um trauma, me afastou um pouco mais da leitura. Então fiquei no intervalo só de 20 anos aí para voltar a ler alguma coisa, né? Mas voltando ao assunto, né? Voltando ao problema, né? Deixa eu tomar um meu cafezinho de praxe. Por que escrever bem é uma dificuldade geral, né? Por quê? Porque tudo que a gente faz na vida a gente precisa de referências, né? Tudo que a gente faz na vida a gente precisa ter alguma experiência, né? Tem uma frase do Aristóteles muito bacana que diz o seguinte, o filósofo Aristóteles, que diz que nada está no intelecto sem antes passar pelos sentidos, né? Então a gente precisa viver, a gente precisa ter contato com as coisas, a gente precisa olhar, enxergar, para que isso aos poucos venha entrando no nosso intelecto, né? Por que a gente não escreve bem? Porque provavelmente você lê muito pouco, né? Você tem poucas referências, você reflete muito pouco sobre as coisas da vida, sobre o que acontece à sua volta, né? Refletir é pensar no que, no porquê, no como das coisas, né? É uma mentalidade filosófica, né? Eu não estou aqui falando para sermos filósofos, mas eu estou falando para termos uma mentalidade de questionadora, porque as pessoas que têm opinião, as pessoas que sabem escrever, passar para o papel alguma ideia, formatar alguma coisa, é porque geralmente ela reflete sobre os assuntos, sobre aquilo que ela está lendo, sobre aquilo que ela está aprendendo. Mas para fazer isso, você precisa ler, né? Para ter reflexões, você precisa observar, você precisa ler, você precisa estar absorvendo informações e questioná-la aos poucos, né? O português aqui no Brasil parece até uma piada, né? Quando não é a tomada elétrica que muda, né?
é a reforma ortográfica que muda. Aí, um cara como eu, que já vinha mal, ele se complica mais ainda, né? Porque eu mal sabia como era antes e agora eu tenho que me adequar ao que tem de novo, né? Mas aqui a intenção não é formar nenhum professor de português, não é. É te dizer como começar a escrever bem, tá? A gente acabar com as consequências de não conseguir escrever bem, não achar que escrevemos bem, porque isso nos deixa inseguros, isso nos tira a coragem de realizar coisas, né? Isso nos tira a coragem dentro do nosso ambiente de trabalho, de fazer um e-mail, né? Ou nos tira a possibilidade de nos destacar, de conseguirmos passar bem as mensagens que a gente quer, ser objetivo, ser claro. A importância de escrever bem está aí, né? Para você que está aqui na rede social criando conteúdo, né? Escrever bem é envolver o outro com aquilo que você está passando, é botar sentimento, né? É um texto estruturado que dá prazer, você caminha por ele, né? É como uma música, né? Texto, esse dia eu li isso, achei fantástico. Escrever é como tocar música, né? Ela tem o refrão, tem a parte baixa, mais lenta, tem a parte mais emocionante. Escrever é isso, é encantador, né? Eu não escrevo bem, ainda estou longe disso, mas todo dia eu treino, todo dia eu estou lendo e todo dia eu estou tentando pegar o que eu leio e jogar no papel. É assim que a gente começa a escrever bem. Eu pego e começo a escrever, né? Então, fica aqui, a gente já falou do problema, as consequências que nos deixam inseguros, que nos atrapalham até no ambiente de trabalho, às vezes na hora de digitar um e-mail, né? Na hora de passar uma mensagem, ser objetivo e claro, sem ficar dando voltas e voltas, né? Eu vou tentar deixar aqui uma ferramenta chamada 5W2H, vou deixar aqui em anexo para vocês acessarem, que é uma ferramenta que é utilizada geralmente por jornalistas, só um instantinho, por jornalistas, porque toda informação, todo texto, ele precisa de algumas informações básicas, onde, como, quando, o que, quanto, quem, né? Escrever um texto sem alguns desses elementos, você deixa ele sem clareza, né? Sem o porquê das coisas, tá? Mas é isso, né? A solução é leia, busque referências, né? E pegue isso e vá colocando a seu jeito. Observe, cada autor tem um jeito de escrever. Por isso que eu falo que às vezes as pessoas querem criar o hábito de ler e aí pega um livro só. Não, pega 1, 2, 3. Eu estou lendo 3 aqui ao mesmo tempo. Olha, uma biografia, um de filosofia e um de relacionamento pessoal para trabalho. Por quê? Porque quando eu leio 3, eu consigo observar melhor as coisas, as diferenças. Como o autor escreve, como esse escreve. Eu gosto mais desse, eu não gosto desse. Acho que esse é mais objetivo, acho que esse é mais claro. E aí, na hora de escrever, eu vou lembrar disso e vou colocar ao meu jeito. Mas não tem jeito de começar a escrever bem sem ler, minimamente um. Mas eu aconselho que você leia aí pelo menos uns 3 livrinhos. Pega aí, compra um livro usado, vai no sebo, começa algo aí referente àquilo que você gosta de fazer, que te dá prazer de ler. Você não está na obrigação da faculdade, não. Agora você não está, esquece aquele negócio. Agora você pode ler sobre o que você quiser. E eu te garanto que tem livro para o que você pensar que queira aí, que te dá prazer aí, vai ter livro, vai ter um autor falando sobre. Então, a solução para o nosso problema, para começar a escrever bem, é começar a ler, tá? E antes que você pense aqui comigo, que eu tô velho para isso, que eu tô sem tempo para isso, eu leio todo dia de manhã, quando eu acordo, antes de sair para o trabalho, assim como eu estou gravando essa aula, 5 minutos, 3 minutos, 2 páginas, 1 página, mas é todo dia, todo dia. Se você ler 2 páginas em 5 minutos, isso é igual a você, mais inteligente, uma pessoa que tem mais referência e que escreve bem. Então essa é a minha solução para você, assim como eu, que aos 31 anos começou a ler todo dia, tá? Todo dia, né? Todo dia é forma de dizer, logicamente tem um dia ou outro que você não consegue mais. De uma forma constante, eu te garanto que você vai começar a escrever bem, porque você vai ter referências, tá? Então, se você já lê, por acaso, fala assim, mas eu já leio, eu não consigo escrever bem,
Comece a observar a estrutura, então, do seu escritor aí que você está lendo, tenta replicar a forma, a escrita. E lembre-se, todo texto tem uma estrutura. É a introdução, onde você introduz o assunto, o contexto, a realidade, onde você vai prender a pessoa, vai botar emoção ali, vai envolver ela, né? Desenvolvimento, onde as coisas acontecem, o porquê, onde as ações foram tomadas, e a conclusão. Chegamos ao fim, graças a Deus deu tudo certo, né? E é isso que a gente tem de resultado, e etc. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura lá da tia Tânia, lá da aula de português da escolinha lá do ensino fundamental, né? É isso, é basicão, é fazer um feijão com arroz bem feito, feijão com arroz bem feito, beleza? E é isso aí que eu espero que você entenda e consiga colocar em prática. Começa pequeno, começa devagar, faz um arrozinho bem feito, uma introdução pequena, um desenvolvimento claro, objetivo e uma conclusão. Eu tenho certeza que se você praticar isso, for seguindo esses passos com o tempo, né, vai ficar bom. Tenha paciência com você mesmo, com o seu aprendizado, tá? A variável onde entre você escrever mal e você começar bem é o tempo e o quanto você vai investir para escrever bem dentro desse tempo, certo? Certa vez um chefe meu deixou uma mensagem marcada na minha cabeça. Esse cara me chamou para uma entrevista e me perguntou o seguinte. Ele pediu para que, aliás, eu escrevesse num papel o que eu acharia que eu teria daqui a 3, 5, 10, 15 anos. E eu, de saco cheio de tantas entrevistas, né, fui mais uma vez lá preencher esse papelzinho na época, né? Preenchi e coloquei. Ele virou para mim, tudo bem, bacana, leu rapidamente e perguntou: o que falta para você para alcançar tudo isso que você tem aqui, para alcançar o que eu tenho hoje? E eu, sem saber o que responder com aquela pergunta muito vaga para mim, eu disse: o tempo. Ele levantou, apertou minha mão e falou assim: garoto, você está contratado. Foi uma das maiores cagadas da minha vida, me desculpe o termo, né? Cagada no Rio de Janeiro é sorte, né? E com o tempo eu entendi que isso é verdade. O tempo é a variável onde as coisas acontecem. Dê tempo ao tempo, invista no tempo, no seu tempo, que você vai conseguir o que você quer. Daqui a 5 dias você é uma pessoa melhor e mais inteligente e que escreve bem. Daqui a 1 ano você é mais ainda. E daqui a 3, 4 anos você domina o assunto, já está dando aula. Se você investir todo o tempo. Beleza? Espero que tenham gostado. Essa é a aula de número 7. Como começar a escrever bem. Eu espero que tenha ajudado você aí, que de alguma forma tenha sacudido a sua cabeça aí. Valeu? Até mais. Fique aqui no Clube Secreto. Vem mais conteúdo toda semana. Compartilha, chama, convida aquela pessoa que acha que vai gostar de estar aqui com a gente. Beleza?